A Suprema Corte dos Estados Unidos já começou a analisar um caso que pode mudar os rumos das redes sociais para sempre. Um processo quer invalidar duas leis, uma do Texas e outra da Flórida, que dizem defender a liberdade de expressão nesses estados. Na prática, elas proíbem as plataformas de apagarem conteúdos e perfis políticos, mesmo que esses violem regras das redes sobre, por exemplo, discurso de ódio e desinformação. Olha, a grande motivação dessas duas leis teve o caso do Donald Trump, lá em 2020, quando ele foi expulso da plataforma do Twitter, né? Teve a conta banida, já que ele estava promovendo a desinformação de que as eleições americanas teriam sido fraudadas e a eleição foi roubada dele, que ele era o grande vencedor, o que acabou sendo um grande motivador para os ataques terroristas que aconteceram no 6 de janeiro no Capitólio americano. As leis do Texas e da Flórida foram aprovadas em 2021. Antes disso, em maio de 2020, nos primeiros meses da pandemia de Covid-19 e 6 meses antes da última eleição presidencial, Donald Trump anunciou a chamada Ordem Executiva para prevenir censura online. The choices that Twitter makes when it chooses to suppress, edit, blacklist, shadow, ban are editorial decisions, pure and simple. They're editorial decisions. In those moments, Twitter ceases to be a neutral public platform and they become an editor with a viewpoint. And I think we can say that about others also, whether you're looking at Google, whether you're looking at Facebook and perhaps others. A ordem executiva de Trump veio quando as plataformas tentavam lidar com a desinformação em relação à pandemia em todo o mundo, inclusive algumas difundidas pelo então presidente. Em julho de 2020, Trump compartilhou um tweet que dizia que o coronavírus tinha cura. Rapidamente, o Twitter deletou a postagem. E o ex-presidente também divulgou informações falsas sobre o uso de máscaras e sobre tratamentos alternativos sem eficácia, como a cloroquina. A desinformação é uma arma potente e uma tática antiga de Trump. Uma forma de ganhar mais atenção e destaque no mundo digital. As redes sociais, elas são extremamente importantes para a extrema-direita, já que todo o discurso ou as postagens que eles promovem nessas plataformas são justamente conteúdos que são priorizados pelos algoritmos dessas plataformas. Por exemplo, os algoritmos tendem a priorizar conteúdo que gere a comoção negativa, ou seja, a raiva, o medo, a ansiedade. E, geralmente, uma desinformação para viralizar, ela traz o tom de uma dessas comoções justamente para ter o maior alcance possível. Na Suprema Corte, os juízes terão que decidir na prática o que são as redes sociais. De um lado, a defesa das leis ditas contra a censura afirmam que as redes são como praças públicas e que, portanto, a liberdade de expressão estaria garantida sob a primeira emenda da Constituição. Do outro, as plataformas dizem que não. As redes sociais são empresas e, tal qual um jornal, elas têm o direito de vetar conteúdos que considerem inapropriados. Mas para Davi Nemer, entregar toda a responsabilidade de filtragem para as plataformas não resolve o problema. Não é suficiente, como a gente sabe, as redes sociais estão inundadas de desinformação. As plataformas, elas não fazem o suficiente. Aliás, elas violam seus próprios termos e serviços que proíbem uma porção de coisas que acontecem soltas nas suas plataformas. Então, e hoje elas chegaram no nível de poder e grandeza em que uma única maneira de controlá-las e fazê-las seguir uma legislação é o próprio Estado.